Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um RicaCast, o podcast da Rica. Eu sou a Aline Alencar, host desse podcast, e junto com minhas amigas, apresentamos aqui o podcast da Rica. Jéssica, Rebeca, eu sempre começo por Jéssica, não sei porquê, mas é Rebeca, Jéssica, e hoje também conosco nossa convidada Vanessa Marques. Desde já, seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu quero que Rebeca se apresente, depois a gente segue a live. Tudo certo. Olá, ricas. Olá, maravilhosos ouvintes. Hoje, mais um RicaCast. Me chamo Rebeca Estrela, sou aqui host desse podcast junto com a minha dupla dinâmica de hosts. E tô ansiosa para escutar a nossa convidada de hoje. Eu sou Jéssica e quem me conhece já sabe, né, que eu gosto muito de falar, mas eu vou me conter porque eu sei que hoje nós temos uma convidada que tem muito conteúdo para trazer e é isso. Sejam bem-vindos mais uma vez. Gente, hoje eu quero, antes de começar, eu quero mostrar a vocês que coisa linda isso aqui, ó. Falar um pouco dos nossos patrocinadores de hoje, que eu fico muito feliz em trazer hoje pela primeira vez aqui no RicaCast a Mochito Natural, que é uma empresa com um propósito lindo, de uma mulher que eu admiro muito, e que está aqui conosco, nosso patrocinador, Mochito, que faz... O propósito é levar comida saudável a nós, né? E nós precisamos muito nos preocupar com isso. Esse aqui é um cookie de amêndoa com cacau, muito bom. E temos também aí a Reluz Marcas, sempre conosco, da nossa maravilhosa Rebeca. Também a Vanessa Marques Fotografia, que é a nossa convidada de hoje, que a gente vai falar muito sobre ela. Então, obrigada aí aos patrocinadores. E vamos começar, né? Vanessa, eu quero começar apresentando Vanessa. E Vanessa é uma pessoa que eu conheci já através da Rica. Então, a Rica me traz muitos presentes. Vanessa eu já conheci quando ela entrou na Rica. E é uma mulher fantástica. Vocês vão ver durante o episódio, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. E fique à vontade, o microfone é seu. A gente quer mais lhe ouvir do que falar. Rapaz, isso é perigoso, porque eu falo muito, viu? Pode falar, é isso que a gente quer. Mas vamos lá. Tô muito feliz, primeiramente, pelo convite. Quero agradecer vocês, meninas, e obrigada pelas palavras. Eu me chamo Vanessa Marques, né? Sou fotógrafa desde 2009, né? Profissionalmente, né? Eu digo que foi desde 2009. Eu comecei um pouco antes, né? Como um hobby, comecei a me interessar pela fotografia por um hobby. Mas em 2009 eu tive uma oportunidade de profissionalizar o meu trabalho e eu agarrei essa oportunidade com todas as minhas forças e desde então eu, né, fui enveredando aí pela fotografia profissional. Mas só em 2013 foi que eu, como é que eu posso dizer? Eu fui empreender, de fato, na fotografia, né? Eu era CLT, chegou um momento que eu tive que decidir ali qual caminho, né? Eu ia Mas seguir. o teu trabalho não tinha nada a ver com fotos antes. Eu era editora de vídeo antes. Uma produtora bem conceituada daqui de João Pessoa. Nossa, saber! E a gente falando isso mais cedo. Pois é, né? Eu sou editora de vídeo. Então, comecei ali na edição de vídeo. E eu sempre fui, inclusive, muito, como é que eu falo? Autodidata, né? No sentido desse trabalho. Porque tanto na edição de vídeo quanto na fotografia, eu aprendi sozinha, né? Sozinha, que eu digo assim, sem fazer cursos, né? E tudo mais. Tive apoio, né, de algumas pessoas que trabalhavam na área, mas sempre, né, me virei praticamente sozinha. Aí, então, eu era editora de vídeo na época. E nessa mesma produtora, eu tive a oportunidade de entrar para a fotografia profissional, porque que eu até costumo falar, né, que esse meu antigo chefe, eu chamo ele como se fosse meu... Como é que diz? Meu padrinho, né? Na fotografia. Porque foi ele quem olhou ali um potencial em mim, acreditou no meu sonho e me deu uma oportunidade, né? Mas aí em 2013, eu realmente fiquei naquela, não, ou eu não estava conseguindo mais conciliar as duas coisas, né? E aí, é aquele momento de transição que você tem que decidir. Eu fui muito, assim, tive muito medo. Inclusive, eu comecei a fotografar com uma câmera emprestada desse meu chefe. Então, tipo assim, eu tinha muito esse sonho, né? Eu já tinha certeza, inclusive é uma coisa que é bem importante pontuar aqui para quem está assistindo, que eu trabalhava na CLT, mas eu sempre tive uma certeza dentro de mim, assim, que eu não queria trabalhar o resto da vida para outra pessoa, que eu queria ser dona do meu próprio negócio. Eu ainda não sabia exatamente o que, né? Mas quando eu identifiquei que a fotografia poderia ser um caminho,
Aí eu comecei a acreditar nele e correr atrás disso também. E aí, foi nesse ambiente aí também, né, do meu antigo trabalho que veio aí essa oportunidade. E aí começou a aparecer algumas pessoas, rapaz, tu tem muito potencial, vai ficar só com fotografia e tal. E aí precisou de muita coragem, não é fácil. Que é outro ponto que eu acho que muitas empreendedoras acabam passando, né? Muita gente que tá na CLT... Sim, quer migrar, né? Fazer quer migrar, fazer essa transição, porque é muita incerteza, né? Então, como é que eu ia fazer sair de uma coisa que era certa para algo duvidoso? Né? E realmente foi difícil, né? Mas eu fiz em 2013, eu tomei a decisão, né, de conversar com o meu chefe e explicar para ele, e ele super apoiou, né? Ele disse, bate asas e vai, porque realmente você realmente cresceu nesse mercado e não dá para você fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí quando você precisar, se você precisar, as portas estão abertas, né? Então eu fui e arrisquei e graças a Deus até hoje estou aqui, vivendo da fotografia. Que massa, muito bom. Maravilha. Muito bom. Vanessa, essa tua história, assim, conecta muitas ricas, muitas mulheres que estão nos assistindo também, porque tem muita gente que tem esse sonho, esse desejo, mas não tem a coragem que você teve. Então, assim, muito bom te ouvir em relação a isso. E falando um pouco de hoje, né? Falando um pouco sobre teu dia a dia hoje, tua jornada já como empreendedora, você lida com muitos desafios, né? Todos os dias. Quem empreende sabe o quanto cada dia tem sua dificuldade, suas felicidades e suas dificuldades, né? Pra você, como é ter que tomar tantas decisões sozinha? Você empreende de forma solo, né? Não tem sócio, empreende um estúdio, você toma a frente. Então, como é pra você tomar tantas decisões? Como você lida com isso? Como tem sido isso pra você? Assim, eu acho que é desafiador, né? Eu posso dizer que é desafiador e, ao mesmo tempo, motivador, porque ao mesmo tempo que eu preciso lidar com todas essas demandas sozinha, né? Tipo, eu presa, né? Como a gente costuma falar, então eu dou conta de ir fotografar, eu dou conta de Instagram, eu dou conta de atendimento. Quer dizer, hoje não, porque hoje eu já consegui colocar uma pessoa para me ajudar nessa parte do atendimento, que foi um grande avanço para mim, inclusive. Mas, assim, acredito que mais de 10 anos eu trabalhei sozinha a vida toda, e o desafio é justamente você dar conta de tudo. É algo que é meio solitário, né? A gente empreender sozinho, a gente acaba carregando muitas demandas e carregando esse dilema de viver muitas coisas sozinha mesmo, sem muito apoio. Inclusive, eu acredito que, por exemplo, na Rica hoje, é uma das coisas que eu me abri para isso, que é você buscar realmente, como é que eu posso dizer, uma rede de apoio, buscar ali pessoas que estão na mesma jornada que você. Mas, como eu falei que também é motivador, por quê? Porque isso também obriga a gente a correr atrás de muita coisa. Que quando você tem uma equipe ou quando você tem um sócio, alguma coisa assim, você acaba se limitando a certas coisas. E a vida toda, eu disse que eu fui autodidata na fotografia e em tudo eu precisei ser. Então, eu precisei aprender muitas coisas, eu precisei me dedicar para funções que não era só fotografar, né? Eu até brinquei um dia desse no meu Instagram, dizendo assim, mentiram pra mim quando disseram que fotografar era só clicar, que era só ir lá e fazer a foto. Não, tem muita coisa por trás. E aí eu até fui pontuando lá alguns das tarefas que eu tive só naquele dia, né? Então, enviar foto para cliente selecionar, editar foto, atender, fazer tudo isso. Cliente que perde a senha da galeria. Então, que é uma coisa recorrente, que a gente manda as fotos, o cliente perde o prazo, aí perde outra assim. Então, tudo isso é tempo que a gente tem que estar dedicando, né? E aí, outro ponto que eu também ia mencionar é sobre... Sim, que eu disse que hoje eu consegui, né, ter uma pessoa para me ajudar, mas foi muito desafiador. Por quê? O fato da pessoa trabalhar tantos anos sozinha, a gente acha que, não, eu que dou conta, eu que sei fazer. Menina, foi muito difícil para mim delegar. Foi assim, até hoje ainda é. Eu
precisei aprender, soltar isso para poder a coisa fluir, né? Mas hoje eu tenho o Julinês, que me ajuda nessa parte do atendimento, e eu até digo para ela assim, ai meu Deus, eu não sei por que eu demorei tanto para buscar uma ajuda nisso. Sim. E por que e eu digo para ela também que hoje eu não me vejo sem ela, porque quando a gente começa a ter esse apoio, a gente percebe que era necessário, né? Então, eu acho... Quanto antes você tivesse feito, né? Que inclusive é um ponto que eu trago para cá, para as mulheres que estão assistindo a gente, que é justamente de entender. Eu acho que se tem uma coisa que eu mudaria nessa minha trajetória, é justamente de ter tomado essa decisão antes. Porque o apego que a gente tem a ter que, não, só eu sei fazer, eu não vou ter coragem de passar isso para outra pessoa, ninguém vai fazer melhor do que eu. Isso atrapalhou um pouco a jornada, porque eu acabei chegando ali num momento de muitos conflitos, de atraso. Às vezes é tipo um pequeno colapso, né? Que a pessoa passa para poder dizer, não, eu tenho que delegar. Uma coisa que eu vejo, assim, até da criação do propósito da Rica, é esse apoio. Porque é muito... Quando eu pensava, que eu também pensava em empreender, mas eu sempre gostei de equipe. Apesar de eu ser uma pessoa assim, que minha bateria social se acaba, né? Eu gosto de gente, mas vai baixando. Sim. Aí eu preciso me identificar. Eu vou até tomar uma aguinha. Mas eu gosto de gente. Eu não sou assim, como, sei lá, talvez como Jéssica. Mas eu também tenho bateria social. Mas que todos nós saturamos em algum momento, quando muito contato. Especialmente quem atende cliente, quem fica direto ali, o contato. Porque a energia mental é muito grande, né? Entregar aquele atendimento muito bom. Então, a gente coloca muita energia no atendimento, no ouvir o outro, em se dedicar a escutar e prestar atenção no que ele tá falando. Nem dar atenção àquela pessoa. E aí chega uma hora que você já não tem mais o que dar, você tem que recarregar. Eu só quero ficar em silêncio. Ontem de noite, minha bateria tava tipo 0%, de 9 horas. Porque como eu tive muitas reuniões ontem, aí eu cheguei em casa zerada. Aí eu tava só assim, né? Mas como eu tenho filhas, eu não posso chegar zerada pra elas. Aí eu ainda tenho que deixar reserva. Mas aí o que acontece? Eu pensava assim, quando eu trabalhava na empresa, também no CLT, né? Que eu era funcionária pública, mas era CLT, não era servidora. E eu pensava assim, poxa, se um dia eu empreender, como é que eu vou viver sem isso aqui? Porque era um grupo muito grande de pessoas. E eu sentia muito essa falta. Eu nem sentia, porque eu não tinha saído ainda, mas... Hoje, eu sinto, assim, no grupo da Rica, né, essa mutualidade. Ontem nós estávamos juntas numa mesona, né, discutindo jornada do cliente. Então, eu acho que ter gente ajuda muito, apesar de ter algumas decisões que elas são tão específicas do seu negócio, da sua vida, que não tem como compartilhar. Você vai meter a cara. Você pode, no máximo, assim, pedir opinião, mas a outra pessoa não está sentindo o que você está sentindo. Então, é bom pedir opinião, mas eu sei como é esse negócio de se sentir só. Eu acho que é um sentimento que ele vem com muita frequência, mas que é desafiador, também gosto. Eu também me identifico como uma pessoa autodidata, que sempre gostou de estudar, de ir atrás sozinha. E é bom, é desafiador. Eu me sinto muito desafiada empreendendo, muito, muito mais do que antes. Apesar de eu ser de uma profissão que tinha desafios. Então, eu gosto demais também. Eu até gosto de falar assim, que eu apesar de já ter tanto tempo na fotografia, mas eu sou uma eterna aprendiz. Porque se tem uma coisa que eu não paro de fazer é estudar. E não falo assim de estudar a técnica da fotografia, porque a técnica eu já sei, assim, a experiência, a prática. Eu aprendi a fotografar praticando. Não foi fazendo curso, não foi fazendo, né, pegando ali a parte conceitual. Não, foi pegando a câmera e indo lá, errando e depois acertando. Mas até hoje eu tenho essa curiosidade de descobrir algo novo, de entender um mercado novo, sabe assim, para eu estar ciente. Então, eu estou sempre estudando algo relacionado a vendas, para estar um pouco mais com a questão das estratégias que a Aline fala tanto. Então, assim, eu tento pegar estratégias, inclusive, de outros negócios para tentar adaptar para o meu negócio, né? E aí, um outro ponto que eu ia falar que pode ser que eu esqueça. Porque eu sou meio assim, eu esqueço mesmo, gente. Vai, continua aí, porque já passou. Eu lembro pra você falar. Eu me sinto tão normal nessa hora, porque acontece isso comigo, eu acho que eu sou Bem final tudo. Mas, enfim, a Aline sempre comenta que lá atrás, né, quando ela pensava sobre atuar com alguma coisa, nunca era só com mulheres, né? Ela já comentou isso em outros episódios, que ela dizia assim, não, menos com mulheres.
Aí, e hoje está aqui. E hoje está aqui. E, de fato, pelo senso comum, a gente sabe que existem muitos comentários, inclusive preconceituosos, né? Com relação a mulher ser difícil de lidar, enfim, né? Tá na TPM o tempo todo, aquela história toda. E aí vem Vanessa e vai decidir desenvolver um trabalho específico para mulheres. E eu queria que você nos contasse de onde surgiu essa ideia, Vanessa. O que é que motivou você a... Por que mulheres, né? De onde foi que surgiu isso? Me conta. Legal. Então, quando eu comecei na fotografia, assim como acho que qualquer não, mas a maioria dos fotógrafos, eu fotografei de tudo um pouco, né? Fui ali caminhando porque eu só sabia que eu queria fazer alguma coisa que não fosse trabalhar para outra pessoa, e quando eu decidi ser fotografia, eu sabia que eu queria fotografar. Mas na minha cabeça eu nem sabia que existia esse negócio de nicho, de me especializar na área, não. Então eu só fui, e aí eu passei por diversos segmentos e tudo mais. Mas, gente, na época, eu fotografava muito book fotográfico, né? Que hoje O famoso book de 15 anos. E aí era onde eu, assim, ficava, sabe, assim, você sente que a coisa fluía, você sente que a coisa era diferente. Então eu comecei a observar uma coisinha diferente ali. Rapaz, quando eu fotografo as meninas é diferente, né? E aí eu fui prestando atenção nisso. Então, eu não comecei na fotografia sabendo que eu queria fotografar mulheres, sabendo que eu queria me especializar nessa área. Não, eu fui experimentando e fui entendendo onde era que eu me encaixava melhor, onde era que eu me sentia melhor. E tanto é que quando eu fotografava casamento, por exemplo, eu fazia o trabalho bem feito, mas assim, tinha um peso, assim, eu não me sentia bem. Rapaz, não é isso que eu quero fazer, não é isso, não é isso. Ficava aquela coisa, né? Mas quando eu trabalhava com ensaios femininos, a coisa era bem diferente, né? Meus olhos brilhavam. Aquela história de... quando você faz o que você gosta, você trabalha até de graça? Pronto, era isso. Trabalhei horrores de graça, minha filha. Parecia uma amiga assim, dizendo, eu quero fazer uma foto, bora. Aí, toma me fotografar, perdi a hora. Até hoje ainda sou assim, viu? Detalhe. Até hoje, minha filha, se eu não prestar atenção no relógio ou alguém me cutucar, eu vou me embora fotografando, porque é o que eu gosto. Mas aí, é outro ponto que eu também acho que é super importante deixar bem trazer aqui como um insight para as meninas que estão assistindo, porque muitas vezes a gente pensa que a gente só precisa começar algo quando a gente já tem certeza do que a gente quer, ou certeza do que a gente vai fazer. Não, né? A gente precisa dar o primeiro passo, como eu fiz. Eu dei ali o primeiro passo. Não, tá, eu já sei que eu quero fotografar, né? Mas eu fui lá, fotografei casamento, fotografei bebê, fotografei de tudo, né? E para eu entender o que é que eu não queria para mim e até descobrir o que é que eu me identificava mais. Então, foi quando eu percebi que a fotografia feminina, além de ser algo que me fazia trabalhar com mais prazer, também, na época, era um mercado, era um nicho que estava um pouco, como é que eu posso dizer? Carente. Um pouco carente de um olhar mais sensível, né, para esse público. Acho que na época tinham fotógrafos homens que realizavam ensaios femininos, que hoje eu uso o feminino para substituir o sensual, né? Porque antes eu usava esse termo sensual, mas não era algo que me agradava, porque o sensual ele é muito complexo, né? Além de ser assim, tem um pouco isso. O que é sensual para mim pode não ser para você, e aí eu comecei a entender que isso estava assustando um pouco as mulheres, inclusive. Sim. E aí eu entendi que existia um público ali que deixava de fazer, às vezes, um ensaio mais intimista porque não tinha uma fotógrafa mulher no mercado que oferecesse isso. E aí eu fui chegando, foi quando eu criei o ensaio no arte, que é um nome que eu dei para um ensaio feminino sensual, mas é mais intimista, só para justamente tirar essa coisa do ensaio sensual. Não, eu queria algo... Até porque o sensual que eu trabalho não é o sensual, de fato... não é vulgaridade. Vulgar. É sensualidade, isso, né? É um lado mais íntimo da mulher. Muitas vezes uma coisa ali que ela só um olhar diferente que ela precisa para ela mesma, para ela se rever de uma forma diferente, com um pouco de cuidado, com um pouco de carinho. E aí eu fui trazendo com sutileza esse olhar para dentro da fotografia. Foi quando deu certo, né? Foi quando deu certo, e aí eu entendi que
as mulheres começaram a procurar e realmente eu fui vendo que precisava daquilo. Eu ia até comentar justamente 2 pontos que você trouxe na tua fala, Vanessa, que pra mim, assim, casam com o que eu acredito, com o que a Rica traz todo dia ali, rememorando para as mulheres. O primeiro é sobre, primeiro começar, testar, tentar, dar o primeiro passo, porque tem muita gente que trava na ideia. Tem muita ideia potente e não consegue botar no papel nem o primeiro passo. Então, se não tentar nem o primeiro passo, a gente não consegue saber qual é o desfecho. E muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes o desfecho seria muito positivo, seria de sucesso e realização, mas o início, às vezes, impede que a pessoa tenha esse final. E sobre experimentar, eu me identifiquei muito, porque eu entrei em direito perdida, não sabia nunca, jamais, na minha vida, o que era registro de marca, tô trabalhando com isso hoje. Então, experimentei muita coisa, testei muita coisa, nunca imaginei e tô trabalhando agora nessa área. Então, essa questão de experimentar é muito importante. E de ter essa coragem de se desafiar todo dia. Sim, porque é um desafio diário, né? Isso, arriscar. E o outro ponto que eu ia comentar é que você falou agora sobre, em específico, esse tipo de ensaio. E eu acredito que o ensaio feminino, o trabalho que você faz, ele eleva a autoestima. Ele traz essa autoestima de volta a mulheres que muitas vezes estavam com a autoestima baixíssima, estavam sem se ver. Talvez. Então, assim, eu lembro que em 2021 eu fiz um ensaio com uma amiga fotógrafa e eu tava usando aparelho na época, tava corrigindo a dentição e eu me achava... A minha autoestima, assim, tava horrível. E eu fiz o ensaio, não é que eu não tô tão feia. já foi melhorando. E assim, vendo as fotos depois, eu vejo aquelas fotos com um carinho tão grande, porque foi uma fase da minha vida que aquelas fotos precisavam registrar, marcar uma Rebeca daquele tempo. E serviram, assim, para além do objetivo daquele momento, para mim, também como uma forma de me trazer de volta a mim. Então, acho que o seu trabalho também é muito sobre isso, levar as mulheres de volta a elas mesmas. E aproveitando um pouco esse gancho, falando de mulher empreendedora, da Rica, a gente sempre acaba resgatando um pouco também desse viés da mulher empreendedora. O que a gente pode levar aqui no podcast do trabalho, do propósito das ricas convidadas para aquelas que estão nos ouvindo. Então, me conta um pouco sobre o ensaio para empreendedoras. Qual a importância do ensaio para empreendedoras? Eu já fiz o meu, tenho que renovar, inclusive. Adoro suas fotos dos eventos da Rica. Utilizo profissionalmente também. Qual a importância para você? Acredito, assim, que hoje em dia, né, com essa questão da rede social, né, todo mundo, toda empresa, toda marca tá na internet, a questão da imagem, da nossa apresentação, a forma como a gente apresenta a nossa imagem nesse meio, torna isso essencial, torna a fotografia profissional essencial para qualquer marca, né? Porque aumenta a percepção de valor, é uma coisa que é fora do normal, como isso acontece. Tipo assim, mas hoje tem celular de altíssima qualidade, concordo. Né? Mas se eu pegar a minha câmera fotográfica e colocar na mão de qualquer pessoa, ela não vai fazer a mesma foto que um profissional faz. Então, não é questão da qualidade da câmera, não é a questão da qualidade do celular que você está usando. É a questão do olhar profissional para trabalhar de forma estratégica o que você quer transmitir, né? Então, eu acho que é essencial qualquer marca. Eu sei que tem toda uma questão de investimento, né? Mas é justamente entender, é uma virada de mentalidade de você entender que isso de fato é um investimento. Não é tipo assim, mas eu vou fazer foto se eu posso fazer com meu celular. Não, é porque vai fazer diferença para a tua marca. E isso muita gente demora a entender.
né? Mas quando faz, percebe a diferença que é. E até vem aquela... Ah, meu Deus, por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz antes? Fora que tem, acredito que muitas... não é nem pela questão do investimento. Muitas têm esse receio mesmo. Muitas têm questão da autoestima. Muitas têm... Então, acaba não se permitindo viver essa experiência ou fazer um ensaio profissional. Ou talvez porque acha que vai ser demais para o seu negócio. Então, tem a questão do merecimento também, de você achar, não, meu negócio Quando crescer mais um pouquinho. Não tem isso, gente. A fotografia, ela não precisa ser igual para todo mundo. Uma foto, um ensaio corporativo, um ensaio de marca que eu vou fazer de Aline, por exemplo, é totalmente diferente de um ensaio de uma empresária, de um corporativo, de uma coisa mais... para uma pessoa que trabalha para uma empresa X. Entendeu? E tudo depende do que a pessoa quer transmitir com aquela imagem. Sim. E aí a gente ir trabalhando juntas, né? Você até falou da questão da autoestima, e é uma coisa que parece clichê, mas não é. É realmente, assim, surreal o quanto a fotografia, ela tem esse poder de trabalhar a autoestima da mulher, né? Eu vejo isso direto com as clientes. Pra mim, uma das coisas que mais me dá prazer é chegar na hora da sessão, ou depois, quando a cliente já recebe as fotos, e ela dizer assim, meu Deus, isso sou eu, sabe? Assim, e eu digo, faço questão de dizer, é você, só que é só um olhar diferente, e é só porque você tá se permitindo viver isso aqui. Entendeu? Então, assim, em relação à marca, a imagem pra marca, eu acho que é essencial, Rebeca. Demais. E é interessante isso, assim, a gente compara as fotos das atrizes, das modelos que estão na internet, na capa de revista, e aquelas fotos não foram tiradas no espelho. Tinha luz, porque a luz influencia muito. Totalmente. A luz esconde a minha papada. Igual esconde a dela. Mas é importante, a gente fotografa sem pensar em luz. E aí tem alguém fotografando com luz. Às vezes tinha o mesmo perfil que você. Mas você, caramba, minha papada marca tanto. Era luz, né? É o jogo, é a sensibilidade do fotógrafo de que se aquilo ali te incomoda, ele vai buscar estratégias para que aquilo ali não seja tão evidenciado. Que não é que seja certo ou errado ter, né? É o que você quer ou não quer mostrar. E aí, com relação a isso de autoestima e a importância da gente manter a autenticidade, mesmo quando vai fazer esse tipo de ação. Então, vamos lá. Todo mundo precisa de fotos profissionais, porque a gente sabe já da importância de posicionamento de marca e etc. Ok. Só que eu preciso manter a minha autenticidade para que isso não seja um tiro que sai errado. Exatamente. Porque eu já tive experiência... Eu tive muita dificuldade para ser fotografada, né? Já falei um pouco sobre isso. Depois foi que eu fui me abrindo para as fotos. Mas eu não tenho um perfil de alguém que tira foto fazendo carão. Tipo, eu não sei nem fazer carão. Não sei fazer. Então, quem é Jéssica? Jéssica é uma pessoa divertida. Maravilhosa, linda, tudo mais. Mas assim, é uma pessoa divertida. Não adianta me colocar pra fazer um ensaio fotográfico quando eu fico muito séria. Não é Jéssica. E eu fiz esse ensaio com um profissional. E assim, não houve nenhuma anamnese, não houve um estudo. Foi tipo assim, vai ali, quer foto pra quê? Pra isso, tá bom, bota a mão aqui, passa assim, assado. E quando eu recebi as fotos, eu não consegui usar nenhuma foto. Eu olhei, eu disse, não sou eu. Não sou eu. É a ideia de que é importante a gente, às vezes, se preparar para um ensaio, e eu gosto da ideia dos 2 ensaios, daquele que você faz para se sentir bonitona mesmo, de dizer assim, estou super montada, mas... A gente também tem que fazer a foto de forma mais natural também. Como é que eu costumo usar maquiagem? Eu sou essa pessoa na rua, às vezes... Sua essência. Trazer a sua essência, porque às vezes também o ensaio fica muito, muito bonitão lá, toda montada. Mas quando teu cliente chega, ele diz, oxe... É essa? Cadê a menina da foto? Destoa muito de você. Então, eu acho que achar esse equilíbrio ajuda. E aí, daí a importância de ter profissionais que têm sensibilidade para captar aquilo que você tem de melhor e do que você quer transmitir. Isso, eu acho bem importante. Essa questão de você escolher realmente um profissional que está alinhado com o que você quer. Ah, não é o profissional que está todo mundo fazendo. Porque, às vezes, não é o que tá... assim, não é ele que vai trazer o que você precisa. E também não é você querer fazer uma foto que todo mundo está fazendo. Ah, eu quero fazer a foto do blazer branco com batom vermelho, com a taça. Não. É você fazer o que está dentro da tua essência. Sim. Porque é como você disse, ou as pessoas vão olhar para aquilo e não vão reconhecer quem é que tá ali, ou você mesma não vai conseguir usar aquelas fotos. Isso aconteceu, inclusive, comigo. Inclusive, aconteceu isso comigo. Eu mesma, né, tive um momento, já faz um tempo isso aí, mas eu fiz também uma sessão de fotos minha, né, pra começar a usar. E aí eu entrei nessa pira de tipo assim, não, eu preciso botar um salto, eu preciso botar uma roupa mais formal e tal, pra transmitir um pouco mais de autoridade, de credibilidade, não sei o quê.
lascou, eu não usei uma foto, eu não me vi. Aí sim, aí nesse mesmo dia eu fiz a sessão de foto de 2 momentos, essa, e fiz uma onde eu tava com uma calça jeans, um tênisinho, uma blusinha mais solta. São as fotos que eu uso até hoje. Eu já vi Vanessa, né? Mas sou eu ali. Por quê? Porque eu me reconheço ali. Eu me reconheço. E eu sei que é isso que eu quero transmitir para as pessoas. Essa Vanessa solta, essa Vanessa alegre, que nem você disse. Acessível. Eu sou alegre, acessível. Então, essa questão de você entender, primeiro, o que você quer transmitir, né? Qual é a mensagem, o que é que você quer comunicar para as pessoas, para as pessoas que você vai vender o seu serviço, o seu produto, e alinhar isso com o fotógrafo. Para quando chegar lá na hora da sessão, isso tem que ser alinhado antes, porque se você deixar para alinhar no dia, você pode sentir que não fluiu. Sim. Inclusive, essa semana eu fotografei uma pessoa que foi ensaio de marca também. E assim, eu fiquei surpresa, porque ela disse, ai meu Deus, eu já tinha fotografado essa cliente outras vezes. E aí ela falou assim, no meio do ensaio, tá vendo como eu te disse, como é fazer um ensaio com ela? Tá vendo como é leve? Tá vendo? Por quê? Aí eu disse, obrigada. Aí ela falou, menina, eu fui fazer foto com outra pessoa, né? Ela não me disse, porque isso não é ético, obviamente. Mas ela falou assim, não é que o trabalho do profissional, é como a experiência foi para ela. Entendeu? De como foi, que foi uma coisa muito rígida, que foi uma coisa tipo muito posada, tipo não deixou muito ela comunicar o que ela queria. Isso não existe, gente. O fotógrafo, eu vou transmitir você de acordo com o que você quer. Tudo bem, é o meu olhar, mas eu preciso entender você, te dar espaço, sabe, entender no meio da sessão como é que você flui, porque às vezes você tem um trejeito ali, um jeito de se movimentar, um jeito que é aonde eu vou pegar, não, pronto, faz isso de novo. Às vezes um movimento que a pessoa fez, eita, ficou legal, volta, faz de novo, entendeu? Então é isso. É isso. O que eu acho legal, assim, de ver, eu tenho vários ensaios profissionais, e ver a minha mudança ao longo do tempo, porque existe um momento de você querer tá mais de um jeito, de você querer tá, vamos dizer, com uma cara mais séria. Sim. Porque é aquela coisa que você falou no teu primeiro comentário, que foi a questão de você ir avançando e entendendo à medida que avança. Sim. Então, meu primeiro ensaio foi totalmente dentro de estúdio, profissional. Foi dentro de estúdio, foi bom, foi muito importante para a época, foi legal. Eu comecei a ver a Aline planejadora, que a Aline era só a menina de TI, que tinha o dia, era assim, meu estilo era assim, tem dia que eu vou de tênis, camiseta e que eu não tô nem aí pro mundo, e tinha dia que eu ia de vestido e salto, que eu era assim, eu sempre fui, mas agora não, como agora eu tenho um estilo mais definido. Aí eu fiz esse ensaio, foi importante para a época, mas hoje eu já não me vejo mais nele. O ensaio de 2023, que é relativamente recente, que foi um dos outros, gostei muito, mas já não é mais aquilo. É tanto que a gente vai fazer o próximo, né? Sim. Que aí esse próximo eu tô cheia de expectativas. Já quero ver os resultados. Vai ser, já tá definido o lugar, vai ser surpresa para vocês. Eu já sei. Eu já ia até falar sobre o lugar também, porque é um ponto muito. O lugar foi bem estratégico. Já envolve a minha maturidade ao longo desses anos, já envolve a minha clareza de o que você falou no começo. No começo você começa atacando tudo. Aí hoje eu sei o que é que eu quero, eu sei o que eu sei o que é a Rica, eu sei o que é a Aline. E aí o ensaio vai envolver tudo isso. Ao mesmo tempo, eu decidia, falando sobre o que Jéssica falou, eu não quero alugar um monte de roupa que não são minhas. Eu quero ver se eu consigo dar um jeito com as minhas roupas, no máximo uma ou outra que talvez eu pegue de uma loja, alguma coisa, mas eu quero usar justamente para eu ser reconhecida naquilo ali. Óbvio que vou estar maquiada, porque eu gosto de maquiagem, tem algo meu, né? Vou estar com o cabelo arrumado, tudo isso. Mas assim, eu lembrei daquele meme, meu cabelo liso de prancha. Desculpa. Porque hoje séria a conversa. Eu vou confessar que hoje eu vim pra cá, aí quando começou o podcast eu vi que nem os cabelos eu tinha penteado, eu vou ajeitar. Os cabelos de prancha, desculpa, foi só cabelo liso de prancha. Eu lembro desse meme. E aí, eu quero, nesse meu momento, eu sei que vai ser um ensaio bem diferente dos outros. Mas aí eu queria saber, você falou que fotografa mulheres, e eu vejo muito a questão do profissional. Mas que tipos de, vamos dizer
dizer, de categoria, ainda tem um ensaio mais que você falou que é o arte, né? No arte. No arte. É. Tem o profissional. Mas, por exemplo, vamos supor, já estou pensando em outro. Eu com minhas filhas, mulheres, 3 mulheres. Você faz também? Quais são as categorias, assim, que tu tem? Eu faço... tudo que envolve mulher eu faço, né? Então, eu me especializei no ensaio feminino como um todo. Dentro desse meio, através da fotografia do ensaio no arte, que é a fotografia mais intimista, que não necessariamente precisa ter nu, que não necessariamente precisa ser vulgar, mas é um ensaio mais intimista ali, então vai depender também do momento da pessoa. Que apareceu uma gestante que queria fazer um ensaio diferente do que todo mundo fazia, né? Então, ela viu ali, eu quero o meu ensaio gestante nesse estilo. Mais intimista, com uma pegada diferente, sem laço, sem, né? Enfim. E aí, foi quando eu identifiquei um outro público que também estava... querendo ali trabalhar uma fotografia diferente. E aí foi quando eu introduzi também a fotografia. Um pouco dessa ousadia, um pouco dessa coisa mais íntima dentro da fotografia de gestante. E aí foi quando eu bombei em fotografia de gestante, né? E acabei sem querer entrando nessa fotografia também. E aí foi mais ou menos em 2017 que isso aconteceu. E aí foi quando eu foquei praticamente o meu trabalho todo em gestante. Então, hoje eu também sou especialista, um dos carros-chefes assim, do meu trabalho são ensaios de gestante e, consequentemente, ensaio de família, né? O ensaio de mãe e filha, né? Tem um ensaio que eu também... Eu sou muito assim, gente, eu não gosto de estar fazendo tipo a mesma coisa que todo mundo faz. Aí eu fico criando, pensando, como é que eu posso trazer isso de uma forma diferente? Aí eu inventei a tal da sessão B-Day, né? Que é um ensaio comemorativo. Sabe aqueles smash the cake que faz de bebê? Que é pra comemorar um ano do bebê? Pronto. Aí eu disse, não, eu quero... eu acho que foi uma... foi uma amiga minha, eu acho, que ela queria fazer um tipo smash the cake. Sim. Só que dela, de 30 anos. Aí eu disse, rapaz... Isso é uma boa ideia, né? Isso é bacana, tal, não sei o quê. Menina, pronto. É uma das coisas que também mais tem em procura hoje. É a sessão B-Day. Que você faz um ensaio especificamente para você comemorar o seu aniversário. Então, você faz um ensaio antes do seu aniversário. Para no dia você postar aquelas fotos. Já tive uma ideia. 1 ano do RicaCast. Vamos fazer isso aí, ó. Inclusive, vale ressaltar que as fotos da divulgação do RicaCast do projeto foi de Vanessa. Foi um dia super caótico. Que a gente inventou de fazer foto no dia de uma feira. Da Rica, que foi também o dia do meu aniversário, caótico. Foi mesmo. Foi muito evento ao mesmo tempo, não foi? Foi muitos aniversários. Nós somos aniversários. A gente fez 3 coisas num dia só. E a gente ainda conseguiu arrasar em todos. Mas deu certo, meu filho. Divulgamos. Mas deu certo. Mas é importante, assim, eu consigo... É interessante isso, né? Como o fotógrafo, ele acaba participando dos momentos importantes. Poxa, da gestação, você olha pra a sua foto gestante e diz assim... Poxa, mas quem teve essa sensibilidade? Foi o profissional, e às vezes né? é o que faz de 1 ano da criança, depois de 10 você lembra, foi fulana que fez essa foto. Porque Exato. É uma coisa que marca. É tanto que, por exemplo, no meu casamento eu fiz questão de que... Meu casamento foi registrado. O pedido de casamento, meu noivo contratou um fotógrafo. Que é um fotógrafo... Que é as lindo, por partes sinal, dela. essa foto. Acho lindo aquela foto. Tá aqui, eu acho que... Se nossas... Não conseguia enxergar. Provavelmente não. Bem provável que não. Tá tentando ali fazer o foco do vídeo, Rebeca. Não tá conseguindo. Entra aí no Instagram dela. Quem quiser no Instagram. Sabe lá no Instagram. Mas... @RebecaEstrela, olha lá. Mas eu fiz questão que fosse o mesmo do casamento. Porque tem uma relação com a nossa história. Fez parte da nossa história. Sim. Então, acho que quem também faz o de mulher, faz de gestante, quer fazer dos filhos, com certeza. Então... E além por exemplo, eu faço um ensaio de gestante, essa cliente retorna para fazer um ensaio feminino, depois ela é uma mãe empreendedora, então ela retorna também. E outra coisa, é importante, eu quero fazer um ensaio fotográfico, mas eu vou esperar o dia além de sair pra eu saber o local. Eu só vou fazer minhas fotos agora porque eu vi o local do dia Aline. E aí, se Brincadeira. Será? Meu Deus. Vou deixar ela na curiosidade. Sabe que eu sofro? Tenho um CID de ansiedade, né? Eu tenho. O diagnóstico. Não, então você vai se curar.
É Brincadeira. Você vai fazer uma auto... Brincadeira, muitas expectativas. Muitas expectativas. Mas eu também tô. E, inclusive, Lília tá envolvida porque é a definição do look. Mas é isso, você vai amadurecendo, eu vejo assim. Porque às vezes os ensaios são caóticos. Alguns meus era assim, que roupa vai, aquele caos. Sem Mas dá estratégia, certo, né? não tem estratégia. Esse, ele é mais estratégico. Pra vocês terem ideia, eu mandei o manual da marca nova de Aline Alencar, não é da Rica, não. Aline Alencar. Pra Vanessa, pra ela também pensar. Isso. Que, por sinal, a marca foi feita por Ana, né? Também da Rica, maravilhosa. Borges Brands, né? A Rica não é completa, não, meu filho. Tem tudo na E Rica. é tudo com excelência, viu? Porque que marca linda, sério. Por sinal, vamos falar da marca da Rica, minha gente. Pode até abrir a câmera, viu? Nosso amigo Ronaldo. A marca nova da Rica, depois eu quero fazer um episódio só para contar essa história, porque ficou lindo essa parte de cima. E foi um trabalho de Ana Borges, que também é da Rica, que é uma profissional, assim, que chega a dar orgulho, dá gosto de falar. E aí juntou, né? O trabalho dela que veio... que eu mandei para você, aí a gente já ficou pensando, a pesquisa do local. Lília já tá pensando nos looks. Aí Lília também recebeu o manual da marca, porque ela vai ver assim, qual é a proposta. E aí é muito legal projetar isso. Então esse é tanto que não tô com tanta pressa, porque eu queria fazer com mais estratégia. Isso E é é muito muito legal. importante. E eu sei que vai ser muito bonito e para um novo momento da minha vida também, né? Do profissional. Pra você ver como é diferente, né? Não é você só chegar, peraí, deixa eu pegar umas referências aqui. E isso tem, eu sempre peço, até no briefing lá que eu mando para o meu cliente de sessão de marca pessoal, eu sempre peço para ele me mandar referências. Quando ele não manda, eu mesma tenho o trabalho de ir lá e pesquisar algumas. Dentro daquilo que que ela respondeu no questionário lá, eu já tento identificar ali mais ou menos o que é que ela quer. E aí vou buscar algumas referências, monto e mando para ela. E aí, às vezes, bate, exatamente o que eu queria. Pronto, perfeito. Vamos ter esse aqui como referência. E aí, a questão da estratégia como é importante. E também um trabalho com Lilian, Lilian, né? É essencial também. Sim. Um acompanhamento, por exemplo, é uma consultoria, né? Consultoria não. Ela faz stylist, Também, Lília, não. Também. Pronto. Que é a definição das roupas, né? Isso, mas a questão da consultoria também, de estilo, de Tá tudo imagem... alinhado, né? Tá tudo alinhado. E é assim, não tem como dar errado. Não tem. Vai ficar um ensaio assim, você vai ver. É assim, Eu tô ansiosa já. despertando meu celular, pelo amor de Deus. gerando expectativas aqui. Agora, eu vou até dizer uma coisa, assim, porque eu vou, assim, ir para outro lado. As meninas, às vezes, que podem olhar assim e dizer, poxa, eu não tenho marca, eu não tenho estratégia, eu não sei nem meu estilo, eu não sei nem o que fazer, eu não sei... Então, eu não vou fazer meu ensaio, mas eu digo a você, faça. Porque, assim, para chegar nesse nível de estratégia que agora nós vamos chegar... Eu fiz quantos ensaios que eu falei aqui? Exatamente. Eu acho que profissional eu fiz 3 ou 4. Todos eu gostei, mas tinha uma coisa para melhorar. Então, esse vai ser melhor porque já teve. Sim. Então, não adianta você querer ficar esperando a perfeição. Eu digo, façam seus ensaios, porque com o que você tem, com o que você pode, combina com as meninas, pede looks emprestados e que sejam neutros, obviamente, que tem a ver com você, né? Porque às vezes Isso. que tem nada a ver, mas... E, Por exemplo, faz o seu. você chegar com os colares de Andréa, as pulseiras, não tem nada a ver com a Rebeca, mas com a Andréa é o match perfeito. Então, não tem como dar errado você se vestir de você e se ver ali. Me ajuda e fazer, né? Bora fazer agora O quê? um ensaio. É isso mesmo, assim, o mais importante é você fazer, né? Você dar esse passo, porque realmente, como a Aline disse, não adianta você querer esperar ter... peraí, então eu vou esperar ter dinheiro para investir na foto e na consultora e na maquiagem. Não. Vê ali o momento, eu preciso fazer, entendeu? Eu tenho que fazer. Só esse início... Só em você entender primeiramente o que você quer, né? Você alinhar primeiro com você mesma, né? O que você quer, toda essa questão de autoconhecimento, de entender o que você quer comunicar com sua marca. E você alinhar isso com o fotógrafo. A escolha do fotógrafo também é importante. De você pegar algum fotógrafo que tem um estilo que te agrada. Não adianta você fazer com um fotógrafo que não está alinhado também ali com o que você... com o que agrada aos seus olhos também, né? Mas é o passo de fazer, né? Não esperar
esperar, porque a gente tem muito infelizmente a gente comete muito esse erro de esperar tá tudo perfeito. Esperar o dia perfeito. Não, é o agora. E até o corpo, né? Assim, a questão toda eu vou esperar estar bem com o meu corpo para poder fazer o ensaio. E assim, eu sempre falo de Marília Mendonça, né? Que para mim foi uma perda, para todos nós, na verdade, né? Foi bem, bem traumática para todo mundo, mas eu fico pensando, eu sempre digo, ela estava na melhor fase do corpo dela, provavelmente, né? Mas que bom que ela viveu antes. Que bom que ela não esperou ter o corpo perfeito para se lançar como cantora, para fazer sucesso, para compor, para assumir que a composição era dela. Porque se ela tivesse esperado, ela tinha morrido com pouquíssimo tempo. Ela não tinha vivido. Porque quando ela chegou na fase ideal do corpo dela, ela teve pouquíssimo tempo de vida no tal padrão estabelecido. Que a gente possa viver enquanto constrói aquilo que pra gente é ideal. Né? Então, poxa, eu vou fazer somente quando eu usar aparelho, que passar 4 anos e o meu dente se acertar. Vai! Porque tu não atende todo dia as pessoas, não é com aparelho, sem aparelho, com dente torto. Enfim, vamos tentar ir desfrutando enquanto a gente vai se aperfeiçoando. Né? Então, vamos fazer o ensaio, mesmo que esse primeiro não fique legal. Aí faz tão legal como você idealizou, porque talvez não teve tanta estratégia. Mas faça, porque a sua coragem de fazer, de se olhar, e depois se aceitar daquele jeito, vai facilitar que no próximo ensaio... Porque às vezes eu fico pensando, será que o outro ensaio foi melhor? Ou o meu olhar foi diferente para mim? Evoluiu Será que eu olhei com menos autocrítica? Será que eu olhei com menos julgamento? Ou eu olhei para aquela nova foto e disse assim, corajosa? Porque outras pessoas no seu lugar não teriam feito isso. Será que a gente não está se amando mais? Esse processo todo de se fotografando, de se amando, de se olhando, não vai mudando a forma como a gente olha? Será que de fato quem mudou foi... Será que foi só a estratégia ou foi o meu olhar sobre mim que foi evoluindo? Né? Então, só vai acontecer conforme for fazendo. E tem essa questão de você estar... hoje... Né? Como é que diz? Tem um ditado que diz melhor feito do que perfeito. Sim, é isso? Então, exato. a gente precisa fazer hoje para daqui para os próximos tá melhor. Sim. Entendeu? Então, a Aline mesmo disse, eu passei por várias etapas. Eu olho para trás, vejo algumas coisas de antes e vejo que não faz mais sentido para mim, mas eu tenho certeza que naquele momento fazia total sentido para ela. Então, ela fez aquilo ali. Né? Então, essa questão de realmente esperar perfeição e esperar corpo perfeito é uma das coisas que eu mais escuto. Assim, eu fico até triste, porque é uma das coisas que eu ainda escuto muito, né? E hoje em dia a gente tem tanta essa questão, a gente escuta tanto, né? Eu acho que já melhorou muito, mas a gente escuta tanto, hoje em dia já tem tanta essa questão da autoaceitação e tudo mais, mas ainda acontece. Muita gente se priva ainda por conta é dessa estrutural, né? É uma violência que ela é estrutural, né? Então, tá intrínseco no a nossa forma de pensar, no achar, o gordo ser feio, por exemplo, né? Essa ideia de que ser gordo é ruim por conta de uma história toda de colonização que a gente sofreu a vida toda. Isso tá lá, no nosso inconsciente. Cabe a gente tomar a decisão de dizer não. Por quê? Né? Que eu não vou lutar contra isso. Sim. E aí eu queria, antes da gente, acho que tá quase perto da hora da gente terminar, mas eu não queria finalizar sem falar de uma coisa muito importante, que é sua área, estratégia de vendas. Por quê? Eu queria falar, assim, uma coisa que eu sempre observo, né? Até comentar com as meninas que estão nos assistindo. Geralmente, você pega, assim, você entra num grupo, como é um grupo da Rica, aí você acha que estratégia de venda é você pegar seu produto feito um panfleto e joga no grupo. Geralmente, quando você pega algo que você pode ser a coisa melhor do mundo e você joga sem contexto, acaba que não tem efeito. E eu tô falando isso porque Vanessa é o contrário disso. Eu achei muito legal uma coisa que Vanessa fez. Vanessa costuma fotografar nos eventos da Rica. Então, depois da fotografia nos eventos, cada menina vai lá e compra aquela foto. E aí, às vezes, como o WhatsApp hoje é uma loucura, porque você joga o negócio lá e muita gente não vê porque não dá nada. Aí ela pegou as nossas fotos de algumas e fez um post. Ela criou um post, tipo assim, botou minha foto lá com uma frasezinha relacionada comigo e eu fiquei louca pela foto, pelo post e por tudo. Então ela teve um trabalho, porque tem que ter trabalho, de contextualizar e mostrar o valor daquilo ali. E as meninas viram dessa forma. Teve um outro momento de outra estratégia que você vai no privado, você conta o que é, você faz a estratégia no Instagram, você vai alinhando tudo. Então, você tem estratégia. E eu acho isso muito legal, porque você não está panfletando no grupo, você está criando estratégia.
E aí agora eu já sei um pouco da resposta, porque no começo ela falou que gosta muito de estudar. E o empreendedor, ele tem que estudar. E é exatamente o que você falou, que não é estudar a técnica somente, tem também, mas é estudar tudo que está ao redor. Venda, posicionamento, tudo. Marketing. Não com a profundidade, obviamente. Não vou virar um especialista em marketing. Mas é tão bom estudar isso. E eu vejo que traz efeitos. E que você pensa. Então, eu queria que tu compartilhasse aí um pouco das suas estratégias. Talvez desse até alguma ideia para as meninas que estão sem estratégia, se vier alguma na mente. Mas falar sobre estratégia. Então, assim, para ser bem sincera, eu nem me atentava tanto que eu estava sendo assim, tão estratégica, né? Mas, de fato, essa questão de eu estar sempre procurando estudar, de eu estar sempre buscando estratégias, porque eu busco isso também, vai me levando para esse ponto de entender o quê? Eu não posso estar esperando cair do céu. Não é porque eu tô lá postando fotos maravilhosas no Instagram que vai toda hora tá vindo pessoas. Não é porque eu fui lá no evento da Rica, tirei a foto e disponibilizei lá a galeria para a pessoa escolher que vai fluir. Não. Às vezes precisa só de um esforcinho mais seu para a coisa acontecer. Nesse ponto, nessa questão que você falou das fotos lá do evento da Rica, eu disponibilizei as fotos, né? E aí eu pensei, caramba, às vezes as meninas, elas não conseguem, só olhando a foto, perceber... Ver o valor, né? Ver o valor, tipo assim, perceber de como que aquela foto pode ser aplicada. E aí eu disse... Vou montar ali alguns posts usando algumas fotos das meninas, né? Pra que elas vejam de que forma essa foto na prática pode ser usada, né? E aí eu pensei, caramba, isso vai... Quando eu vi os comentários das meninas, eu disse, despertou desejo. Né? Então, isso aí já foi uma coisa que aí pronto, aí eu já, por exemplo, eu já anoto uma coisa que funcionou. Sim. Porque às vezes a gente vai testando uma coisa, vai testando outra. Eu nunca tinha feito isso, por exemplo. Foi uma coisa pontual para ali, porque eu identifiquei que as meninas podem falar. Interessante que ela falou antes que ela experimenta coisas que funcionam em outros segmentos. Isso. E se você parar pra pensar, tu tá comendo e eu tô olhando, pensando na mosquito... Tá entregando o que eu tô comendo. Porque quem aguenta não comer, né? Com isso do lado, eu tô resistindo aqui. Mas é o quê? Quando você chega no supermercado, tá lá um monte de comida, ele faz o quê? Experimenta. Ele dá a você uma dose daquilo, para que você sinta como seria. E é exatamente isso que você fez. Você deu a Aline uma amostrazinha de algo. Quando a gente trabalha com serviço, é bem desafiador. E você foi muito inteligente e sagaz nisso. Porque quem trabalha com produto, a mosquito chega e diz assim, Aline, prova aqui, isso aqui. Vanessa, prova isso aqui. Aí você, poxa, é bom o serviço não. Tu vai pela indicação de alguém que já fez. Não é palpável. Não é palpável. Tu não tem como desfrutar muitas vezes. Então, o que você fez foi tipo assim, olha como o que eu te falo. Não é sobre a foto. Olha como isso aqui é um remédio pra tua dor. Isso. Olha como isso aqui pode servir para o que tu pensa. E olha como pode servir dessa forma. Porque às vezes a gente achava que a foto servia pra outra coisa. E ela fez de uma forma que, olha como tem também aqui uma possibilidade. Então, eu acho que foi muito pra gente ver como vale a pena estar atento a outros mercados e buscando o que acontece lá, porque há quanto tempo não se faz demonstração de alimento? Amostra grátis. Sim. Por que em serviço a gente não pensa em algo dessa forma, né? Então, eu tento não me limitar só ao que está dentro ali, o que é que outros fotógrafos estão fazendo. Porque, inclusive, é uma falha ainda de muitos fotógrafos a gente se apegar somente a estar divulgando foto. A estar ali, faz uma foto, divulga, faz um bastidor, divulga. Não, a gente, sem venda, não é nada. Não adianta. Mas é um erro que muitos segmentos seguem, né? A loja de roupa que só posta roupa. É a loja, né? Isso. Então, assim, é muito... Fica esperando tendência, né? Tendência, exato. Você vai no aí eu começo, aí eu vejo o quê? Eu não fico também ali só rolando feed, olhando fotos de outros fotógrafos ou olhando fofoca. Não, eu vejo, como é que fulano e tal tá aplicando isso aqui. Aí eu salvo alguma estratégia que eu tô vendo, alguma estratégia de marketing, alguma estratégia de... E aí eu vou tentando aplicar aquilo para o meu negócio de fotografia. Entendeu? É isso. É isso. Vamos aos nossos conselhos finais. Tem uma praxe, né? Que no final a gente... Relaxa. É uma situação, viu? Esse podcast é uma situação. A gente deixa o conselho para as meninas. Eu vou deixar você ser a UPA.
você pensar. Eita, é difícil mesmo. Eu acho que é assim que eu me sinto quando você me pergunta do nada. É assim que eu me sinto, brincadeira. Quer começar? Oh, gente, só... Tá vendo? Voltou, brincadeira. Vamos lá. Eu posso... Vai. Começou. Pau ímpar, vai. Pau ímpar. Vai, Rebeca, fala. Vá. Vá-se embora. Vocês não param, pra ver quem fala primeiro, que a gente gosta. Não, tô brincando, tá? Pode ir. Eu vou ser gentil. Estão fazendo pau ímpar mesmo. Vai, menina. Cuida. Pois é, Cuida. é uma responsabilidade muito grande, realmente, deixar ser porta-voz e sintetizar em um conselho um papo como esse de hoje. Mas foto é um registro do momento. É capturar, seja um momento profissional que você vive, como a Aline deu aqui vários exemplos, seja um momento de vida que a mulher vive. E capture esses momentos, guarde recordações, porque a vida passa e passa muito rápido, passa voando. E viva de forma que você tenha o que capturar. Então, Você viu que frase pra Menina, depois dessa, eu não sei. De forma que você tem o que capturar. Fiquei inspirada hoje. Tô com tantos acontecimentos sendo vividos na minha vida e a fotografia tá me ajudando a marcar, capturar. Então, utilize a fotografia na sua vida de forma a guardar essas recordações. Já posso brilhar? Menina, Tá, depois né? dessa. Porque eu vou ter que buscar aqui uma estratégia. Entendeu? Usar uma frase aí. Talvez o povo tem grande pena de mim. Vai não nada emocional, porque eu não consigo. Mas, enfim, meu conselho vai ser sobre a gente colocar os nossos olhos também para outras mulheres. Eu acho que muitas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, talvez para elas sirva tudo que a gente falou aqui sobre, vai lá e faz. Mas também tem muitas mulheres que já estão nesse nível de ir lá e fazer. Que a gente possa ser instrumento na vida de outras mulheres. Né? Que a gente, ao invés, às vezes, de dar um presente, de dar algo material, a gente compre essa experiência. Presenteie com essa experiência. Porque se ela não tinha coragem, às vezes, de ir lá e investir nisso, você invista na vida dela. Você tem uma amiga que é empreendedora, junta aquele grupinho de amigas que faz a cotinha para todo mundo comprar um presente. Vamos dar um ensaio para essa pessoa, porque é um estímulo para ela. Vamos juntas fazer esse ensaio. Ela tem vergonha disso. Deixa eu ir com ela, deixa eu encorajar essa mulher. Então, que sejamos instrumento, né? E que a gente possa usar as estratégias para que outras mulheres também cresçam. Que o espaço não seja só nosso, para que mais pessoas cheguem no nível que a gente está e não que a gente esteja, né, em níveis de ser melhor que ninguém, mas às vezes de já ter passado e quebrado algumas barreiras. Que a gente vá lá e não esqueça de pegar na mão daquela mulher que não chegou ainda e que sozinha, às vezes, não vai conseguir. Então, sejamos isso. Aí foi bonitinho, foi não? Foi. Adorei. Inclusive, quando eu abri a luz, foi um presente a minha sessão de fotos. Foi Ricardo que me deu, meu noivo. E, inclusive... Hashtag Rogério. Tá assistindo aqui. Fica a dica, maridos, noivos, namorados, cônjuges. Inclusive, puxando a deixa do que tu falou, e isso é uma das coisas que, graças a Deus, assim, eu tenho colocado em prática na minha vida, mas no sentido, por exemplo, de fotografia, de fotógrafos, né? Porque eu comecei sozinha, mas precisei do apoio de muita gente para chegar onde eu tô hoje, e eu faço a mesma coisa hoje. Então, assim, muitos fotógrafos tiveram sempre foram muito rígidos em, tipo assim, uma pessoa precisar de apoio, inclusive aconteceu comigo, eu precisei de apoio, né, pedir alguma dica, alguma orientação, e você sentiu aquela rejeição. Eu vou ajudar uma pessoa que tá querendo entrar virar meu concorrente, não. E eu, graças a Deus, a vida toda, eu sempre incentivei as pessoas que queriam começar na fotografia, ensinando e dizendo tudo que eu podia, assim, sabe? Assim, assim, sabe que tu começa, pronto. Graças a Deus eu vi algumas pessoas darem esse passo da fotografia também através de um apoio. Então, acho que tá dentro do que tu falou, de apoiar outras pessoas. E seu conselho para as meninas? Ai, mulher, não sei. Gente, e tu já deu o teu? Eu não E dela vai ser o último? tu O dela é o último. Eu quero que ela deu dela. Ela tava querendo fugir da regra. Pode pensar mais, vai ser ela. O meu, já que as meninas já falaram de foto, eu vou falar assim, meninas, para vocês. Pensem de forma mais estratégica, porque vocês são inteligentes, nós temos muito acesso a muitos conteúdos, como Vanessa faz, que para mim eu gosto muito de quem estuda, de quem não usa o Instagram só para ver besteira. Mas vão olhar estratégias e vão pensar, porque a gente pode sair do óbvio. O óbvio é chegar no grupão e posto o negócio. Não funciona. Se funcionar, me diga que grupo é esse que vai pra lá também. Mas assim, a gente precisa pensar um pouco mais. Vamos ver como é que é.
pensar um pouco mais no outro. A gente vai errar, obviamente. Vai fazer, às vezes, uma abordagem que não vai ser tão boa. Mas é testando que a gente vai aprendendo. E eu fico muito feliz de ver quando a Vanessa veio trazer para mim a proposta. Tanto que eu fui atrás de uma amiga no projeto que você fez, que era para dois ensaios em um, que ela fez, acho que mês passado. E eu fui atrás de uma amiga para a gente aproveitar isso aí. E eu vi pelo Instagram, mas foi quando você veio a mim. No 1 a 1, né? Como a gente fala. E aí eu ia fazer, mas eu ia fazer quando? Assim. Aí eu disse, vou aproveitar, vamos ver agora. Vamos marcar logo. Então, assim, eu disse a ela, não fiz ainda, mas já tô com isso em mente para fazer. Por causa dessa abordagem pensada, uma estratégia. Então, a estratégia funciona. Muita gente não vende porque está ainda no óbvio, fazendo só mais do mesmo, como todo mundo está fazendo, e querendo retorno e dizendo que o mercado está ruim. Mas é estratégia que precisa usar. Então, convido vocês a pensar em estratégia. Na Rica, nós temos muito foco nisso, porque eu amo estudar. Acho que ontem tivemos um momento muito bom com Rebeca também, de jornada do cliente, e é pensar, é sair do óbvio mesmo. Mas esse é o meu conselho. É isso aí. Todo mundo olhando pra Vanessa. Isso é tão importante, porque você vê até essa questão da estratégia que eu usei, porque eu divulguei muito no Instagram. Eu fiz tráfego pago, mas o 1 a 1 foi estrategicamente. Eu parei, eu dediquei tempo para ir no 1 a 1 de clientes, de pessoas que já eram clientes, de pessoas que estavam, por exemplo, as meninas da RIC, então pessoas do meu meio de convivência. Então, isso também é ser estratégico. Não é porque eu fiz tráfego, vou ficar esperando o resultado do tráfego. Não é porque eu já tô divulgando horrores no Instagram que eu vou ficar esperando só por aquilo. É isso. Então, o meu conselho, ele vai vir em cima disso daí, que é justamente de você não deixar de oferecer o teu produto, o teu serviço, né? Então, você, mulher que é empreendedora, você que tem um negócio, seja lá o que você faz, não tenha medo de oferecer o que você, né, o seu produto, o seu serviço, porque isso é o que vai fazer com que você tenha resultados. Então, a gente não adianta ficar esperando cair do céu, não adianta só investir, né, em tráfego, não adianta só investir. Inclusive, eu tive muita orientação, né, de Odaci, que é minha amiga e que é estrategista de tráfego, e ela disse, não adianta você só confiar, você tem que fazer a sua parte. Então, eu precisei ir lá e fazer também a minha parte no 1 a 1, nas vendas, para poder ter resultado. Então, o meu conselho vai ser esse, né? Eu vou ter até outro conselho depois desse, mas em termos de venda, em termos de negócio, vai ser esse. Então, não tenha medo de vender, de oferecer o seu produto, inclusive para pessoas que você conhece, porque a gente às vezes tem receio de, não, mas é porque não. É negócio, é pensar estrategicamente. Então, é meio que um complemento do que a Aline falou. E o segundo conselho, que eu acho que eu não posso deixar de falar aqui, que Deus está tocando muito no meu coração para falar, é que qualquer coisa, principalmente para quem está começando a empreender ou tem o desejo, qualquer coisa que você queira, ou que você sonha, ou que você idealiza, antes de tudo coloca e entrega na mão de Deus, porque Ele é quem é o grande arquiteto de tudo e Ele é quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, faz total sentido com o momento que eu estou vivendo na minha vida hoje e eu sentia que eu precisava também trazer esse conselho. Então, às vezes a gente espera demais o momento perfeito, a gente às vezes se frustra com coisas que acontecem, com portas que se fecham, e muitas vezes é Deus que está fechando aquela porta para abrir uma outra muito melhor para você. Então, entrega tudo a Deus, que eu tenho certeza que vai dar certo. Muito bom. Isso, Amém. É isso. E aí, gente, vamos finalizar esse podcast, mas antes eu vou deixar um desafio, porque assim, nós temos tido conteúdos incríveis aqui. Hoje mesmo dá para pegar um monte de coisa daqui, refletir, aplicar, orar, colocar dentro de Deus, porque às vezes até o ensaio, você quer tanto, não fez. Às vezes Deus te presenteia. Sim. Sim. E aí, o desafio que eu quero fazer, eu quero incentivar vocês que estão nos assistindo a compartilhar esse podcast. E eu quero lançar um desafio ainda não tão ousado. Quero chegar em 250 inscritas. A gente tem 189, se não me engano, eu olhei hoje. Dá. E vamos chegar em 250. É um desafio bem leve, né? Então, eu quero a ajuda de vocês para vocês se inscreverem. Às vezes a pessoa assiste, mas não se inscreve no canal. Se inscreverem no canal. E aí a gente vai fazer esse desafio. E compartilha esse podcast com outras pessoas para pegar essas estratégias. E faltou somente dizer seu arroba, porque eu vou colocar embaixo aqui na descrição, mas é bom falar também para as pessoas pegarem. Como é que a gente encontra? @VM
Foto. V de Vanessa, M de Marques, FOTO, VM Foto. No Instagram. Tudo certo. Então, gente, obrigada, Vanessa. Eu que agradeço. Maravilhoso eu vi. Eu acho que vai ter que voltar também. Tem que ter um episódio. Já estou aguardando o próximo Ai, me episódio. chama de novo, porque depois que a gente faz o primeiro- Depois do ensaio de Aline, que é pra eu comentar. O que eu achei. React. Vamos comentar o ensaio de Aline. no Exatamente, podcast. As estratégias. Boa. Mas no celular não, me traga da tela. Oh, rapaz. Inclusive, eu ia falar que a gente também está com o RicaCast lá no Spotify. Eu sempre tô indo toda semana viajando com o RicaCast, ouvindo o nosso podcast, fortalecendo aí a Rica. E vão lá no RicaCast, no Spotify. Você pode seguir por lá também. Toda semana o Spotify vai te notificar quando a gente postar um episódio novo. Show de bola. Então, certo. obrigada, menina. Obrigada. Tchau, Tchau. vocês. Lembrem do desafio, viu? 250. Tchau, tchau.